Há 2000 anos, uma execução brutal numa colina em Jerusalém parecia encerrar a história de um pregador de Nazaré para os homens poderosos que orquestraram aquele evento. A crucificação de Jesus Cristo foi uma vitória política, uma maneira de silenciar uma voz incômoda e manter o controle sobre o povo. Eles acreditavam que ao pregar Jesus na cruz haviam garantido seu poder e segurança, mas eles estavam terrivelmente enganados. A morte de Jesus não foi o fim, mas o começo de algo eterno e incontrolável. E para aqueles que sujaram as mãos com o sangue do inocente, o destino reservou um julgamento aterrorizante, não apenas na eternidade, mas aqui mesmo. Na Terra, a Bíblia e os registros históricos de Flávio Joséfo e Eusébio revelam um padrão assustador. Cada um dos responsáveis pela morte de Cristo enfrentou um fim trágico, violento ou vergonhoso. A palavra de Deus, em Gálatas 6:7, declara um princípio imutável: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Hoje, vamos abrir os arquivos da história e da teologia para descobrir como a justiça divina alcançou Judas, Caifás, Pilatos, Herodes e a própria multidão que gritou: crucifica-o. Prepare-se, pois o que você vai ouvir é a prova de que ninguém escapa aos olhos do Deus vivo. Começamos com o traidor, Judas. Ele caminhou com Jesus, viu os cegos verem, os mortos ressuscitarem e o pão se multiplicar. Ele ouviu as palavras de vida eterna diretamente da boca do Messias. Mas em seu coração, a ganância criou raízes profundas. Por 30 moedas de prata menos o preço de um escravo ferido, ele vendeu o Salvador do mundo. No jardim do Getsêmani, ele usou um sinal de afeto, um beijo, para entregar o mestre aos guardas. Mas a vitória do pecado é curta e amarga. Mateus relata que, ao ver Jesus condenado, o peso da culpa esmagou a alma de Judas. Ele tentou devolver o dinheiro, gritando pequei, traindo sangue inocente. Mas os sacerdotes, frios e calculistas, apenas responderam: que nos importa? Isso é contigo. Rejeitado por aqueles a quem serviu e atormentado pela própria consciência, Judas jogou as moedas no templo e saiu para tirar a própria vida. O livro de Atos descreve um cenário ainda mais gráfico e terrível ao se enforcar. Seu corpo caiu e se arrebentou, derramando suas entranhas no que ficou conhecido como o campo de sangue. Aquele que comeu à mesa com o Rei dos Reis morreu sozinho, em desespero absoluto, deixando um legado eterno de traição. Mas Judas foi apenas uma peça no tabuleiro. Quem moveu as peças foi a elite religiosa, liderada por Caifás, o sumo sacerdote. Caifás era o homem que deveria representar o povo diante de Deus, mas escolheu proteger seu status político. Foi ele quem profetizou cinicamente que convém que morra um só homem pelo povo. Ele organizou o julgamento ilegal na calada da noite, forjou testemunhas e rasgou suas vestes em um teatro de falsa piedade para condenar a verdade encarnada. Caifás achou que havia salvo sua nação e sua posição. Contudo, a história nos conta o contrário. Poucos anos após a crucificação, Caifás foi destituído de seu cargo pela autoridade romana. O legado que ele tanto tentou proteger desmoronou. Registros indicam que ele morreu em desgraça, sem poder, sem influência e esquecido, enquanto o nome daquele que ele condenou crescia em glória por todo o império. Por trás de Caifás estava Anás, seu sogro, o verdadeiro poder nas sombras. Anás operava como um chefe de máfia, controlando o templo e lucrando com um comércio religioso. Ele foi o primeiro a interrogar Jesus, buscando qualquer motivo para matá-lo. Anás construiu uma dinastia poderosa, mas viu tudo virar cinzas. No ano 70 DC, quando a ira de Roma desceu sobre Jerusalém, a riqueza e o poder da família de Anás foram aniquilados. Seus palácios foram queimados e seus descendentes caçados e mortos pelos próprios rebeldes judeus e pelos romanos. O templo que era a fonte de seu lucro foi destruído, não restando pedra sobre pedra, exatamente como Jesus havia profetizado. O homem que julgou Deus viu seu mundo inteiro ser julgado e destruído. E quanto ao poder secular, Pôncio Pilatos, o governador romano, tinha a autoridade para soltar Jesus. Ele sabia que Jesus era inocente. Sua própria esposa o avisou para não se envolver com aquele justo. Pilatos tentou lavar suas mãos, um gesto fútil para tentar limpar uma consciência manchada. Por medo de perder seu cargo e para agradar a multidão, ele entregou a justiça à morte. Mas o destino de Pilatos foi selado por sua covardia. Historiadores como Eusébio relatam que poucos anos depois, Pilatos caiu em desgraça
com o imperador, foi removido de seu posto e exilado para a Gália. Lá, longe do luxo e do poder, consumido pela vergonha e pelo fracasso, o homem que condenou Jesus teria tirado a própria vida. Ele escolheu a amizade de César em vez da amizade de Deus. E no fim, perdeu ambos. Não podemos esquecer de Herodes Antipas, o rei que queria ver um show de mágica. Quando Jesus foi enviado a ele, Herodes esperava entretenimento. Diante do silêncio digno do Cordeiro de Deus, Herodes e seus soldados o desprezaram, vestiram-no com um manto luxuoso e zombaram dele. Para Herodes, Jesus era uma piada, mas Deus não se deixa escarnecer. Pouco tempo depois, Herodes foi acusado de traição. Perdeu seu trono, sua fortuna e foi banido para os confins do império, morrendo na miséria e no exílio. Aquele que zombou do Rei Eterno terminou seus dias como um rei sem coroa e sem reino. Finalmente, olhamos para a multidão e os líderes que gritaram a frase mais aterrorizante da história: "O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos." Eles invocaram uma maldição sobre si mesmos. 40 anos depois, essa conta chegou. Jerusalém foi cercada. A fome foi tão severa que o historiador Joséfo relata cenas de canibalismo. Quando os muros caíram, o massacre foi inimaginável. O sangue correu pelas ruas como rios. O templo foi incendiado. Mais de 1 milhão de pessoas pereceram. A geração que rejeitou o príncipe da paz conheceu a guerra e a destruição total. Eles escolheram o assassino Barrabás no lugar de Jesus, e a violência que escolheram acabou por consumi-los. A história desses homens não é apenas um registro do passado, é um aviso estrondoso para o presente. A justiça de Deus pode parecer tardar aos olhos humanos, mas ela é infalível. Reis, governadores, sacerdotes e traidores, menos nenhum deles pôde escapar das consequências de rejeitar o Filho de Deus. No entanto, no meio dessa escuridão, brilha uma luz de esperança inigualável. Naquela mesma cruz, enquanto sangrava por causa da maldade desses homens, Jesus orou: "Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem." A justiça divina atingiu os impenitentes, mas a misericórdia alcançou muitos outros. O centurião romano aos pés da cruz reconheceu: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Milhares em Jerusalém se arrependeram após a pregação de Pedro em Pentecostes. A pergunta que fica para você hoje não é sobre o passado, mas sobre o seu futuro. Você está do lado da multidão que rejeita, ou do centurião que reconhece? A justiça de Deus é real, e um dia todos nós estaremos diante do trono. Não cometa o erro de Pilatos, tentando lavar as mãos e ficar neutro. Não seja como Judas, que trocou o eterno pelo passageiro. Não endureça seu coração como Caifás. Hoje a porta da graça ainda está aberta. O mesmo Jesus que foi julgado injustamente é agora o juiz de toda a terra. Mas ele também é o Salvador que estende a mão para você. Não espere até que seja tarde demais. Se você sente o peso dos seus erros, corra para a cruz, não para longe dela. Lá, o sangue de Jesus não é uma maldição, mas a única fonte de perdão e vida eterna. Se esta mensagem tocou o seu coração e abriu seus olhos para a soberania e justiça de Deus, não guarde isso só para você. A verdade precisa ser espalhada. Clique no botão de curtir, inscreva-se no canal para continuar aprendendo as profundezas da palavra e compartilhe este vídeo agora mesmo. Alguém que você conhece precisa ouvir este alerta. E comente abaixo: "Eu escolho a misericórdia de Deus." Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.